Olá, alunos! Sejam bem-vindos à teleaula de História. Eu sou o professor Christian e nessa aula revisitaremos, como sempre necessário, a Era da Escravidão no Brasil. Para começar, vamos relembrar que o sistema de escravidão no Brasil durou 300 anos e recebemos mais africanos do que qualquer outro país das Américas. Esse sistema, marcado pela violência, o açoite, jamais teria acontecido, no entanto, sem resistência por parte dos escravizados, que, por mais que fossem reduzidos à condição de mercadoria, eram de extrema importância para a construção da colônia e depois do Império do Brasil. Devemos lembrar também que houve muita colaboração por parte dos negros, em especial nas décadas anteriores à abolição. Se há algum protagonismo que deve ser destacado, é o dos negros lutando em prol da sua liberdade durante esses mais de 300 anos. Bom, devemos lembrar que, mesmo sendo vistos e tratados como mercadorias, com toda a violência que colocava homens sob a posse de outros, os escravizados eram sujeitos de inteligência e astúcia. E pensavam em como resistir, lutar ou adaptar-se a uma sociedade tão violenta como a do Brasil. As resistências mais diretas dos escravizados podiam se dar em fugas individuais ou pensadas, organizadas, coletivas, assassinatos dos senhores, muitas vezes feitos também de forma organizada ou espontânea, no calor da hora, greves nos trabalhos, boicotes também ao trabalho e a formação de quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas a maior parte por negros fugitivos, embora também abrigassem muitas vezes indígenas e homens brancos livres. Alguns quilombos foram reinos grandes e fortificados, com exércitos treinados e barreiras contra os invasores externos. Esses invasores externos podiam ser senhores à procura de escravos fugidos ou administradores das províncias. Devemos lembrar, por exemplo, do Quilombo dos Palmares, o maior que já existiu no Brasil e que formava verdadeiros exércitos e deu muito trabalho para o governo de Portugal e para os holandeses que na época também estavam no Brasil. As fugas foram alguns dos capítulos mais interessantes da resistência dos escravizados no Brasil. Olhem esse anúncio de jornal, 1854. Crioulo fugido. Crioulo significava um negro que já não tinha nascido na África, e sim aquele que era descendente de africano, mas tinha nascido no Brasil. E sendo crioulo nascido no Brasil, geralmente ele era mais propício a encontrar estratégias de resistência, já que melhor adaptado a essa terra. Vejam só essa recompensa: 50 mil por quem encontrasse esse crioulo fugido. E vejam a descrição que se faz. Vejam que nós temos uma descrição bastante acurada das minuciosidades físicas do escravizado e que ele se intitulava forro, ou seja, um escravo que já era livre e costumava andar calçado. Isso é muito importante. Numa sociedade escravista em que estar descalço em geral era sinal de escravidão, já que mesmo escravo muito bem vestido, existiam como as negras Minas, sempre muito bem vestidas na Bahia ou em Minas, a escravidão era associada com os pés descalços. Você estar calçado significava ser livre, e esse escravo, obviamente, estava tentando se passar por alguém livre. Das pessoas de origem africana, havia pelo menos 3 condições jurídicas. Escravo era aquele que tinha a condição de propriedade e não havia conseguido a sua liberdade. Mas não havia só negros escravos. Liberto era um escravizado emancipado ou alforriado que tinha conquistado ou comprado sua liberdade. Já o livre era o afro-brasileiro não nascido no cativeiro. E vejam que homens livres de cor, negros, livres ou libertos, podiam tanto capturar escravos fugitivos quanto abrigar e auxiliar outros negros a saírem de seu cativeiro. Mas espera, situação contraditória, ambígua. Isso mesmo. Enquanto a gente tinha essa figura muito marcante do caçador de recompensas, conhecido como Capitão do Mato, um negro, muitas vezes mestiço, que estava livre e ajudava os senhores e feitores a vigiar os seus escravizados, havia também
negros, muitos deles mestiços também, que abrigavam e auxiliavam outros negros a saírem de seu cativeiro ou irem para quilombos mais próximos. É você, o Manuel Balai? Sou. O Cosme tá acampado num mato aqui perto, com 20 escravos fugidos. Mandou perguntar se você pode arrumar um pouco de feijão. Pega um saco de feijão lá dentro, Janeiro. Obrigado. Sem feijão, nós vamos comer o quê, Balaio? Nós damos um jeito. Que lindo, né, pai? Tão branquinho. Algodão, boba. Oi? Oi! Por que eles usam essas correntes, pai? São escravos, filhinha. Sua avó era escrava quando tinha sua idade. Mas um dia ela fugiu. Por isso que você não é escrava. Vambora, desce todo mundo, rápido. São só 2 capatazes vigiando os escravos de noite. Eu deixei as canoas lá na curva do rio. Boa sorte, Cosme. Vai com Deus, Manuel Balai. Outro capítulo muito interessante na história dos negros foi a busca pela alforria. Esse termo, de origem árabe, remete à liberdade ou estado de homem livre. Um documento comprado ou dado por senhores que, em geral, atribuía liberdade a um escravizado. Bom, havia várias formas de alforria no Brasil. Para começar, a alforria paga era, em geral, dada pelo escravo com um capital. Ou seja, o escravizado, geralmente mais nas cidades, acumulava dinheiro, mercadorias, ouro ou até animais e pagava por sua alforria. Muitas vezes era acumulado de tostão em tostão para que pudesse ser conquistadas. Algumas alforrias foram parceladas dependendo do acordo com seus senhores ou até compradas com empréstimos em bancos. Eram caras e penosas. A alforria gratuita constituía a minoria das alforrias, e os senhores a concediam sem obrigação por parte do antigo escravo. Costumava libertar os filhos dos cativos também. Em alguns casos, a família dos senhores adotava seus antigos escravos. E vejam que mesmo que a escravidão fosse marcada, obviamente, pela violência, crueldade e um sistema que colocava alguns homens sob a posse de outros, havia muitos senhores que tinham gratidão, afeto ou mesmo alguma espécie de recompensa para dar a seus escravizados, em geral dada por sua alforria. A maior parte das alforrias no Brasil aconteceram de forma condicional. Uma condição ambígua, pois libertava os escravizados sob a condição de que o ex-cativo prestasse serviços aos antigos senhores por anos ou até décadas. Isso levava a uma relação de dependência e uma liberdade frágil, que pode parecer estranha a um homem ou uma mulher do século XXI, como nós, mas que na época era aceita naquela sociedade. João José Reis, um historiador baiano importantíssimo, vai dizer que além das fugas e insurreições, a liberdade podia ser obtida através da criatividade e da inteligência. Alguns procuravam aproveitar conjunturas favoráveis, outros faziam serviços extras e depositavam suas economias de tostão em tostão na caderneta da Caixa Econômica. Outros ainda recorriam a atitudes ilícitas, como roubar ouro das minas, obviamente algo proibido pelas leis da época. Veja um trecho dessa fonte histórica, uma carta de alforria, assinada num cartório do Alto Sertão da Bahia em 1876. Para Ana de cor parda, 43 anos, casada com meu escravo João, natural de Rio de Contas, filiação desconhecida, capaz de trabalho de lavoura, pelo amor que minha mulher e filhos lhe têm, poderá a escrava de hoje em diante gozar da liberdade como se de ventre livre nascesse. A alforria, alguns historiadores vão dizer, representava uma forma de controle social. Afinal, os escravizados lutavam e esperavam ansiosamente por ela, e muitos permaneciam fiéis aos seus senhores e às regras da sociedade escravista, mesmo quando libertos. Isso podia evitar fugas em massa e revoltas violentas, beneficiando o sistema escravista. Ainda assim,
A conquista da alforria era uma das formas de suavizar o cruel cotidiano marcado pela escravidão. Afinal de contas, nem sempre a fuga e a revolta eram opções desses sujeitos escravizados. Da resistência violenta ou rebelde ao sistema, marcada por fugas, quilombos armados, assassinatos organizados, irmandades negras ou rebeliões, como a Revolta dos Malês ou até o Palmares, até formas mais adocicadas e discretas de resistir, como conquistar as difíceis alforrias ou conquistar os senhores, a longa era da escravidão negra foi marcada pelo sonho e a luta por diferentes liberdades. É preciso lembrar que as correntes da escravidão nunca impediram o protagonismo das pessoas de origem africana. Mesmo que inseridas em uma sociedade racialmente dividida, as populações negras sobreviveram, ergueram este país e, como vimos, nem sempre de cabeça baixada. Para terminar, lembramos Lilia Schwartz, historiadora e antropóloga, estudiosa da história do Brasil. Ser escravizado é uma circunstância e não uma definição. Reflita sobre isso. Por hoje, pessoal, é só isso. Até mais.